Oi, vamos lá, vamos começar nossa live. Vivências com barras de access. E a nossa convidada é Rafaela Queiroz, que já está entrando. Terminar de digitar. Rafaela Queiroz. Vivências com barras de access, fixando. Oi, Rafa. Vamos lá. Vamos entrar. Deixa eu entrar aqui com um pedido para Rafinha. Vamos lá. Fazer. Ok. Certo. Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Larissa, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Leca, seja bem-vinda também. Rafinha já está entrando. Eu já vou avisando para vocês que estão chegando agora que escolhe para a gente fazer um sorteiozinho no final de ferramentas para a gente exercitar ferramentas do Access Consciousness. Então, escolhe os números 1, 2 ou 3, que no final a gente vai ver qual é a ferramenta que se encaixa para você, qual é a ferramenta que vai te ajudar aí durante esses dias. Osânia, minha querida, seja bem-vinda. Samantha, Thaís também, seja bem-vinda. Rafinha já está entrando para a gente poder começar. Hoje a gente vai ter os relatos, né, que Rafinha vai contar da vida dela com barras de access. Opa, tô vendo aqui que ela não conseguiu entrar, mas e caiu. Espera aí que ela deve voltar. Nanda, seja bem-vinda. Maiana. Prazer, Alessandra. Gente, rapidinho, deixa eu mandar o convite aqui de novo. Só um instante, estou tentando entrar. Ai, pronto. Então, enquanto isso, deixa eu ir apresentando o Rafa. Primeira coisa, né, que a gente tem que dizer é que vocês vão perceber a nossa relação, o nosso sentimento. Eu e Rafa, nós somos muito amigas e a gente já se conhece há muitos anos, mais de 15 anos. Então, a gente tem uma relação muito boa e isso foi um dos motivos também dela ser uma das primeiras para vir fazer essa troca aqui comigo, porque em breve, a partir dessa semana, toda terça-feira, a gente vai ter uma conversa aqui com pessoas que tiveram experiências com barras de access, pessoas que tiveram experiências de receber sessões de barras e também que se tornaram facilitadores. E aí vamos trazer para vocês um pouquinho desses exemplos. Eu trago muito a minha história, a minha vivência, mas quando vocês vão começar a ver outras pessoas também comentando e com outros olhares, com outras histórias, aí a gente vai se fortalecendo mais para entender como é que funciona. Porque a gente explica como é que é o mecanismo, mas os efeitos, eu acho que a melhor forma de contar é com os relatos de caso, né? Trazendo o que cada um vivenciou, trazendo como é que foi a sua experiência, e aí você pode se identificar e perceber que você tem um ponto em comum, né? Nossa, tô passando por uma situação semelhante com o que aquela pessoa ali relatou, eu acho que pode servir para mim, e aí a gente vai aprendendo, né, com a experiência, com as lições do outro, com esse movimento de troca mesmo. Então, todo mundo muito bem-vindo. Rafa, eu acho que agora vai conseguir entrar. Ai, olha, nossa, acho que eu achei que é um consegui. Só um cenário instante. todo Gente, especial. aqui tá babado. Só um instante que eu vou tentar colocar aqui o celular de um jeito que fique legal, porque eu estava tentando entrar pelo computador e eu não recebi o convite. Desculpe, amiga, Tranquilo, continue mas aí. a gente já tá te vendo, viu, Rafa? Tá É? aí, tá Oi, te gente, vendo. boa Tá te vendo, tá te noite. escutando. Com esse fundo azul fantástico, todo mágico. Amei, viu? E Chegar um olha pouquinho para que, e trás olha que o fundo aqui. azul não foi nem eu que pedi, viu? Eu acho que já é o universo conspirando, Sim. hein? Então Menino, tá bom, ficou tá assim. ótimo. Eu vou querer na próxima. Gente, na minha Amiga, próxima live eu venha também quero fazer fazer essas um lives fundo aqui. assim. É. Aqui é babado. Isso aqui é o quarto do meu filho, tá? Que a gente meio que Aqui transformou em também. estúdio. Aqui é o quarto de Gui.
Não, peraí, eu vou tentar olhar aqui Ai, que pelo também. computador para ver se. Não, amor, vai me atrasar tudo. Enquanto isso, deixa eu ir te apresentando, né? Pronto. Rafinha, que está aí no quarto do filho dela, mãe de Vicente, Rafaela Queiroz, né? Ela é formada em letras, ela trabalha com produção cultural também já há um bom tempo. Tem um trabalho super especial com danças orientais, é algo que aí deixa acabar essa pandemia que eu vou lá aprender, eu vou lá conhecer, com certeza. E eu estou super curiosa com essas danças, né? Eu fico vendo seus vídeos, vídeos de outras pessoas como Bela Saf, e aí estou ficando apaixonada. Então, se vocês querem uma pessoa assim nessa área para trocar ideia, conversa também com o Rafa. E também é praticante de barras de axis. E aí a gente vai conversar hoje sobre essa sua experiência com as barras, contar aí para todo mundo como é que foi os seus sentimentos, as suas impressões. Quem sabe aí quantas pessoas que não estão assim em uma situação parecida e vão gostar de conhecer sua história. Pode ficar à vontade, Rafinha, se quiser começar a falar alguma coisa, fique à vontade. Tá bom. Boa noite, gente. Então, eu e Mila, nós somos amigas há muitos anos, né? E aí eu tô num período da vida que eu tô questionando algumas coisas, pensando em algumas coisas. E aí eu tava justamente Uhum, pensando nas amizades que eu tenho, que a maioria são de longos anos. E que coisa engraçada, né? A gente se conheceu lá atrás e como hoje você tem sido uma peça tão importante, tão fundamental para minha vida, né? Justamente nesse período que eu estou passando de mergulhar em mim, de autoconhecimento. Tá travando aí, amiga? Tá de boa? um, um pouquinho. Eu te escuto travando. Vamos ver aqui o que o pessoal diz. Vocês estão conseguindo escutar direitinho? Me diga aí. Vão respondendo. Vai continuando, Rafa, que aí o pessoal vai Pronto. ver. Eu vou tentar ser breve nesse início. Eu estava, já há alguns anos, eu estava enfrentando um momento um pouco delicado, né? De saúde mesmo. Então, era uma fase que eu não entendia muito bem o que eu sentia, o que eu estava passando. Era um momento tão angustiante que, enfim, eu estava fazendo terapia, aí passei um tempo sem estar na terapia, e aí foi nesse período que eu estava me sentindo bem só e querendo buscar ajuda e querendo ver como é que eu podia sair daquele buracozinho, né, que eu estava. E aí foi justamente um período que a Mila começou a divulgar mais as barras de axis. E eu sou uma pessoa que hoje eu já voltei para terapia, vou chamar de terapia convencional, tá? Para tentar diferenciar assim um pouco as coisas. Só que eu sou uma pessoa que sempre busquei outros tipos de terapia, também como aliadas, sempre como aliadas, né? Então, todas as terapias que eu já passei, cada uma teve a sua importância na minha vida. Só que nenhuma me deu uma resposta tão rápida quanto a resposta que eu tive com as barras de axis. Eu não conhecia as barras de axis, era uma das terapias que eu nunca tinha ouvido falar. Fui conhecer através de Mila. Mila é minha amiga, eu confio, e vale lembrar que, na verdade, parecia que era uma outra Mila falando, né? Quando falava das barras de axis, parecia uma outra pessoa. Eu pensei, gente, como assim? E aí eu falei, não, eu vou me jogar, né? Tô na precisão aqui, eu vou me jogar. E aí eu fui para a minha primeira sessão. Ela tinha me explicado um pouco, mas é aquela coisa. As barras de axis a gente só sabe quando vivencia. Fui bem disposta. Minha comadre ainda me levou no dia e eu fui conversando, dizendo o que ia acontecer, como se eu soubesse. No início da sessão, uma metralhadora, falando, 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 de repente, bum. Calei a boca, não sentia vontade de falar mais nada. E ali já estava rolando alguma coisa estranha. Eu fiz, não, minha gente, não é possível, é bruxaria. Não é possível, que bruxaria dá boa, porque bruxaria é uma coisa muito boa. E aí eu fiz assim, essa é das boas, viu? E de repente eu tive dificuldade de sair da maca. Meu corpo estava muito estranho. Não era um peso de cansaço, sabe? Eu vou começar a desenhar agora aqui com o corpo. Não era um cansaço, mas era uma leveza, porque eu estava muito tempo com o ombro assim, né? De repente eu saí da maca
E aí vem aquela parte que pode parecer conversa de vendedor, mas não é. A impressão, a primeira sensação que eu tive é de que eu saí e minha vida estava limpa, assim, estava tudo livre. Os campos estavam abertos. A sensação era essa. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito limitada. Eu tinha crenças muito limitantes, né? Que olhando agora eu percebo quanto eu tinha dificuldade de tomar decisões, até de me comunicar, até de conseguir me relacionar com outras pessoas. E isso vem muito da minha questão da ansiedade, que é algo muito forte. E é algo assim que, só para vocês entenderem, é algo que me travava, né? Então, de neutralizar mesmo e não conseguir fazer mais nada, de não conseguir sair do lugar, de não conseguir pensar, e é aquele momento angustiante e que você não sabe o que fazer da vida. E quando eu fui fazer as barras, era justamente, eu fui correr minhas barras a primeira vez, era justamente o período que tudo que eu pensava não estava legal. Assim, não eram pensamentos legais. E eu sou uma pessoa que eu tenho amigos incríveis, eu tenho amigas incríveis, eu tenho uma família linda, mas nada do que eu pensava estava legal. Então, assim, eu achava que tudo que eu estava fazendo não estava valendo a pena, que eram lugares errados que eu estava, enfim. E nessa primeira sessão, Nila, se eu estiver falando demais, você vai me... Porque a pessoa vai... Corri Pode umas ficar à barras vontade, antes, a viu, história gente? está ótima. Corri umas barras antes para estar aqui, então é possível que eu estrambele. Então, nessa primeira sessão, foi justamente essa sensação que eu tive, de que estava tudo aberto. E aí eu fiquei, bom, como é que isso é possível, né? E aí aquela coisa, eu não estava acreditando. Eu falei, não, será que eram as barras? Por conta que eu corri as barras mesmo? E aí, no passar dos dias, iam acontecendo coisas, sabe? E eu estava mais disposta. E, enfim, aí um tempo depois, Mila surge com uma classe. E aí ela fala comigo, você não quer fazer, não? Enfim, sem grana, eu fiz, bora ver se rola. Joguei pro universo. Lá vem surgindo possibilidade para fazer. Eu fiz, olha. E Mila sempre, né? Jogando a amiga lá para cima. Fiz. Não fiz no primeiro momento no intuito de atender ninguém. Eu já tinha entendido que dentro da classes eu ia aprender, eu ia conhecer várias ferramentas. E essas ferramentas iam me trazer possibilidades. Então, a minha ida para fazer a classes foi muito nesse lugar de para ter esse autocuidado, por causa dessa autoajuda. E porque eu me empolguei mesmo. Então, assim, eu tinha me empolgado de verdade desde a primeira sessão. E aí as barras, o Axis é uma coisa assim que ele lhe proporciona encontros incríveis. É que eu estou dizendo isso. Eu vou contando de acordo com como as coisas foram acontecendo, porque é bom que eu não vejo. Se vocês conseguem. A minha turma foi uma turma incrível. Só tinha mulheres incríveis. E assim, foi muito legal porque a troca que a gente teve não foi só de conhecimento, não foi só Mila, da forma incrível que ela tem de lidar com uma turma, de trabalhar dentro de uma sala. Pô, ela é pró, né? E ela é incrível. Então, foi muito bacana porque a gente trouxe nossas experiências. Então, assim, cada uma foi se acolhendo e foi se abrindo. E isso foi incrível. Então, eu te digo assim, que eu já saí de lá daquela sessão com um grupo de amigas novas. E isso a gente mantém até hoje, né, Vila? No nosso grupo, a gente vai trocando alguma informação. E aí conheci pessoas legais. Inclusive, eu não sabia, mas lá no curso, reencontrei uma amiga nossa também, das antigas, que mora hoje em outro estado, mas estava lá fazendo as classes. Fiz, olha que coisa linda, né? E daí foi por isso que eu acabei me tornando praticante. Mas ainda assim, depois do primeiro dessa classe, eu continuo estudando, continuo pesquisando. Queria ainda continuar pesquisando
pensando mais nessa minha questão, né? De como eu podia melhorar, como é que eu podia melhorar muito mais. Só que desse período para cá, é impressionante a minha melhora, assim, eu consigo observar. Só que é isso, é bom falar também. Ficou tudo flores, Rafaela? Não, não é, né, gente? Não é bem assim. A vida são processos. Então, nesse processo que eu estou hoje, tem sido legal. Eu tenho acompanhamento também, né? Eu tenho minha terapia convencional, diga-se de passagem maravilhosa, a doutora Amanda, que eu sou apaixonada. E, e aí, aliado a isso, eu vou estudando as ferramentas do Axis, né? E aí tem aquela coisa que eu acho até legal eu falar, porque tem aquele ditado, né, de casa de ferreiro, espeto de pau. Essa pandemia Efeito de pau. casa de ferreiro, espeto de pau, acho que é isso. Essa É. pandemia me mostra um monte de coisa, né? Pelo menos para mim tem funcionado assim. Do quanto eu ainda preciso, né, de ajuda e como é que eu posso fazer para melhorar, até mesmo para acolher quem chega até a mim. E aí eu comecei a querer estudar mais justamente para acolher os meus amigos, as minhas amigas, os familiares, e isso tem acontecido. Então, durante a pandemia, eu passei por momentos bem complicados, assim, de quase crises, de crises por conta da ansiedade. E aí eu digo, porque eu mencionei o ditado, né? Eu simplesmente me deixei levar. Só que aí depois, né, quando eu conseguia me controlar, estava bem, ficava, pô, gente, tem uma infinidade de ferramentas e eu esqueci. Eu deixei para lá. Tanto que no meu guarda-roupa eu coloco vários post-itzinhos com alguns lembretes, com algumas ferramentas, isso me ajuda pra caramba. E aí, Sim. Ó, e pode falar. aqui da sua turminha, né? Daquela turminha nossa boa, tem Nanda, né? Que tá aqui acompanhando a live. Eu acredito que as outras meninas devem entrar também aqui. Se estiverem, manda aí um oi, porque eu não consigo acompanhar tudo quando tá subindo. Mas realmente foi. Eu tenho ficado muito feliz com os momentos das classes, assim, sempre tem sido turmas muito especiais. Mas essa turma de vocês realmente se caracterizou por um vínculo que vocês formaram assim e parecia que já eram amigas. E eu percebo a busca, né, de cada uma com as ferramentas, porque conversa, porque tira dúvida, porque quer aprender um tanto mais, né, sobre as ferramentas. Então, foi um dia realmente bem bacana. E foi legal que você estava contando da sua experiência com a sessão, e foi uma sessão somente, não foi, Rafinha, que você fez e aí falou, opa, gostei, isso aqui funciona. Então, realmente, a gente chama assim de terapias breves, né, em que em uma sessão a gente consegue perceber um movimento e vai se observando e crescendo ali, né, em possibilidades, uma percepção maior nesse processo de mudança. Então, realmente vale a pena experimentar pelo menos uma sessão, né, para sentir isso aí. Aparece algumas pessoas, né, conversando comigo, querendo entender melhor o que é isso, o que é correr as barras. Até então, para mim, não é uma coisa tão fácil de explicar. Teoricamente, eu sei, eu já consigo. Mas o outro lado, normalmente, ainda fica na dúvida, fica descrente, né? Porque acha que é mágica. Basicamente é mágica, gente. Mas aí eu digo assim, você quer fazer? Bora fazer uma sessão? Porque aí você sentir um pouco. Experimenta. Porque assim, no meu caso, como eu já fiz logo a classes, me ajudou porque eu comecei a usar as ferramentas ao meu favor. Então, assim, hoje eu estou tentando me organizar para ter um momento do dia, normalmente quando eu acordo, até mesmo antes do meu filho, para ter esse meu momento de autocuidado. Então, eu utilizo já de algumas ferramentas. Hoje, eu já consigo identificar quando eu já estou beirando uma crise. Ó, um exemplo, vai eu abrindo minha vida, oh meu Deus. Na semana passada, eu já estava sentindo que eu não estava legal.
Eu estava em um dia complicado, eu estava em um ambiente onde eu não gostaria de estar, mas eu estava, tinha que estar. E aí o coração acelerado, né? E aquela falta de ar. E aí eu tenho alguns socorros. Esses socorros não estavam na hora. São pessoas queridas, são anjinhos que eu tenho, que eu chamo de amigos. Não estavam na hora. Mas aí eu tenho um outro anjo amiga que tem um WhatsApp. Lá vai eu com a Milana. E aí a Milana me lembrou de uma ferramenta. Lá vai eu usando essa ferramenta. Fiquei bem. E é isso. Não é um passe de mágica. Eu tento falar assim que... Eu não sei se é só essa expressão, mas eu vou falar. Gente, é minha vivência, tá? Por favor, é minha vivência. Uhum. Uhum. Eu digo que é uma reprogramação mental. Por que eu digo isso? Porque Sim. antigamente, no período que eu estava muito mal, muito deprimida, eu não estava conseguindo pensar de forma saudável. É como se eu reaprendesse a pensar de forma positiva, né? Então, assim, por conta do Axis, eu entendi, eu descobri que é possível, sim, pensar de forma positiva. É possível, sim, você ser feliz. É possível, sim, você conseguir viver um ambiente de harmonia. É possível trabalhar com o que se gosta. Então, assim, mas é fácil? De novo, não é fácil. São processos. Não adianta nada já querer chegar no ponto final, porque não vai ter, minha gente, não vai ter. Quando estiver chegando perto do ponto final, você já vai me inventar outra coisa. Então, assim, e a pessoa que sofre de ansiedade tem que se apegar a isso, ao dia de cada vez mesmo, sabe? Aquele pedacinho, pedacinho. Eu tenho amigas aqui que já me viu várias vezes em crise. Só que assim, aí um dia eu tô bem, outro dia já não tô, mas hoje, inclusive eu conversei até com uma amiga hoje, que ela falando, né, que já consegue identificar na minha fala como eu tô diferente. Porque isso, até as minhas relações pessoais melhoraram muito. Porque eu aprendi a rodar chaves, eu aprendi a ressignificar coisas. Sim. Isso é muito importante, né? Gente, isso facilita a vida. Isso facilita a vida. Você Mila, você estava falando, né, que Travou, desculpa. que você sentiu. Fala, o que eu senti durante a sessão. Da primeira, eu estava bem ansiosa e tagarela. Só que chegou do meio pro final, eu não senti vontade de falar absolutamente nada. Eu fiquei muito estranha. Eu lembro que teve uma vez que foi Ivan, se eu não me engano, que correu minhas barras. Que a sensação que eu tinha era... Não é quando você está dormindo, é aquele lugar. Você acha que está dormindo, mas assim, eu não sentia mais que tinha alguém tocando minha cabeça. Eu estava em outro lugar. Assim, eu sei que eu não estava dormindo. Eu não estava dormindo. Mas eu não sei te explicar, eu não vou saber desenhar para vocês. Assim, Eu consigo te ajudar aí nessa explicação do que você estava sentindo. O que é que acontece nesse momento, né? Quando a gente começa a receber ali uma sessão de barras. É muito comum a gente chegar mais agitado, porque a gente está nessa vibração beta do nosso dia a dia, assim, nesse estado. E aí a gente deita ali na maca, começa a sessão. Aí a gente começa a fazer uma alteração, né? Sofrer uma alteração do nosso padrão vibratório. E aí a gente vai entrando em outros padrões, e aí a gente entra nesses estágios que lembram uma sonolência, mas aí a gente tem esse acesso ao subconsciente de uma forma mais alargada, digamos assim, né? Por isso que a Barras consegue ajudar com traumas, com lembranças difíceis. A gente entra nesse intercâmbio onde você fica mesmo na dúvida, estou dormindo, não estou dormindo, que sensação é essa, né? Ao mesmo tempo que eu estou consciente, eu também estou me sentindo em outro planeta, né? E dá essa sensaçãozinha em algumas pessoas. Tem pessoas que ficam acordadas o tempo inteiro e conversando, porque veio essa demanda, veio essa necessidade, então ficam falando mais. Tem gente que dorme mesmo, e dorme profundamente e ronca.
Fiquem tranquilos se vocês roncarem na sessão de barras. Até gente que diz que nunca roncou na vida, ronca já também na sessão de barras. Mas esse estado, né, é por causa da mudança de vibração. Então, você entra em vibrações delta, gama, e aí você pode se sentir assim, como se estivesse quase dormindo, né, lá e cá ao mesmo tempo. Principalmente depois das primeiras barras que a gente começa a tocar, aí vai entrando nesse processo. E também, deixa eu só dar uma contribuição que você estava falando da ferramenta, né, que você usou. O que que são essas ferramentas, gente? Para quem, né, a gente tem falado isso nas outras lives, eu vou sempre repetir, essas ferramentas, elas são processos verbais que a gente aprende a utilizar para modificar a energia. Então, a gente tem, inclusive no final, todo mundo que estiver chegando aí, ó, escolher número 1, 2 ou 3, para no final a gente sortear uma ferramenta para vocês utilizarem no seu dia a dia, para ver como que essa ferramenta pode te ajudar. Então, quando a gente faz, a Rafa está trazendo as duas experiências da sessão de barras, né, onde a gente deita e recebe, e a experiência dela com a classe de barras, que é onde a gente aprende essas ferramentas e vai usar no nosso dia a dia. Mas é super importante o que Rafa está falando, assim, que não é um passe de mágicas onde você não tem que dar um movimento, onde você não tem que fazer algo. Ela vai lá e usa as ferramentas. Porque se a gente termina a classe de barras, aprende uma série de ferramentas fantásticas que realmente conseguem ajudar no nosso dia a dia, consegue fazer mudanças incríveis na nossa vida, e você não usa, tem o tesouro e não usa, né? Então você realmente precisa perceber os seus momentos, dedicar um momento durante o seu dia onde você exercite essas ferramentas para ir tendo esse processo de empoderamento da nossa própria vida, porque a gente vai sendo levado pela maré, né? A gente vai entrando em sintonias energéticas, vai entrando na sintonia dos padrões comportamentais que a gente vai seguindo e nem percebe que está entrando no fundo do poço. Então, quando a gente tem esse processo de autocuidado, e as ferramentas são muito simples, porque são frases que a gente repete, são perguntas, são esses processos verbais que a gente vai aprendendo para conseguir modificar a energia. E aí a gente realmente tomar pé da nossa vida e falar, opa, não vou entrar por aí não. Eu vou rearrumar essa casa aqui, essa casa interior que está bagunçada, né? Vou fechar a porta para o ladrão não entrar, enfim. A gente tem esse processo mesmo de empoderamento com essas ferramentas. Diga aí, E tem Rafinha. uma coisa legal que o Axis traz, eu falei até anteriormente, é os encontros. Porque assim, a gente mexe com vibrações, não é? Então, eu Uhum, estou em um momento que eu tenho atraído muitas pessoas com essa mesma vibração. E são pessoas que só uhum, estão entrando também, assim, e que só têm contribuído com os meus processos. Deixa eu ver um exemplo. A Sandrine, nós temos uma colega, psicóloga, praticante também de partes. E foi engraçado, porque a gente faz parte de um grupo de WhatsApp, eu não conheço a maioria das pessoas, presencialmente. Mas Mila sugestionou no grupo da gente fazer umas trocas, para a gente se fortalecer nesse uhum, momento e tal. Eu topei, Sandrine topou, a gente passou uma semana tentando uhum. marcar. Lá vai eu para casa de uma desconhecida até então. E foi a melhor coisa que me aconteceu naquele dia, naquele momento. E é isso. Eu conheci o Axis, eu conheci as ferramentas do Axis no momento certo. Eu estava preparada para aquela mudança, porque não é fácil. Esse processo de autoconhecimento não é fácil. Então, assim, eu fui parar na casa de uma pessoa que eu não conhecia, eu achar, na minha cabeça, né? Que a pessoa já planeja tudo, já tenta pensar tudo que vai acontecer. Ó, eu achava que eu ia chegar lá, que a gente ia trocar nossas barras, eu ia atender ela, ela ia me entender, acabou. Balela. Mas a gente conversou, a gente trocou figurinha, nós viramos amigas de infância. Aham. Ela me ajudou muito, muito, muito. Foi, assim, um acolhimento extremamente forte. Eu digo que Sandrine é minha amiga de infância. Eu fiquei apaixonada. Até as O cartas que voltou para mim, meu Deus do céu.
Só no final de Algo que tudo é que a gente muito vai bom conseguir. é, é justamente aprender a ferramenta e poder fazer essas trocas, né, com outras pessoas que têm a ferramenta também. Então, uma pessoa aplicar a seção de barras na outra, né, a gente chama de correr as barras, porque é esse processo de movimentar essa energia por esses canais. E então a gente tem a ferramenta e pode participar de encontros, né? E aí realmente vai criando laços e ampliando, É né, as isso. possibilidades. A gente recebeu uma perguntinha aqui, Rafinha. Ó, Lulu colocou, né, se barras de Access trabalha a concentração. Vamos lá. Ou Geralmente, eu quero falar? não, pode falar. Porque normalmente, como é que barras vai ajudar a gente? Lembra que eu estava explicando um pouquinho antes desse processo de padrão vibratório? Né? Então, vai nos alinhar, né, com o nosso padrão vibratório que esteja digamos assim, desajustado. Essa movimentação do nosso dia a dia, a preocupação, geralmente a gente está com pensamentos obstinados em uma coisa só ou com milhares de pensamentos que está ali atravessando. Então, quando a gente faz a sessão de barras de axis, esses canais aqui que são os pontos, né, onde a gente vai tocar, chama barras porque a gente toca com cada mão em um ponto assim paralelo, e aí a energia flui, né? É como se formasse uma barra. E aí vai fluir em toda a nossa cabeça, vai fluir em todo o nosso corpo, e aí vai ajudar em diversas áreas da nossa vida. Quando a gente está num processo de falta de concentração, essa nossa vibração ela também está desajustada. Pode ser por causa da ansiedade, que nos deixa com falta de concentração. Pode ser realmente por alguma composição química do nosso cérebro, como pessoas que têm déficit de atenção, hiperatividade. Pode ser por uma situação de estresse específica, como preciso estudar para essa prova do Enem e eu não consigo só porque é a prova do Enem, né? Se fosse outra prova eu conseguia. Então a gente tem momentos específicos. Então barras de axis vai ajudar porque vai nos alinhar com a nossa energia, vai equilibrar o nosso padrão vibratório. Então isso também vai fazer com que flua melhor o nosso processo de atenção. Porque aí a gente baixa aquelas barreiras daquelas crenças que a gente construiu, tipo, olha, vamos pegar esse exemplo de prova do Enem. Na prova do Enem é muito difícil, nossa, é muito difícil, eu não vou conseguir. Aí a gente está com aquela crença ali, ela vai atrapalhar o nosso processo. Tem uma Pressionando cada vez mais. cartilha de saúde mental da OAB que orienta que os advogados procurem práticas integrativas e a barra de axis é uma delas. Então, imagine uma pessoa que está ali naquele processo, o bacharel de direito vai fazer a prova da OAB, que é aquela prova que todo mundo fica, né, com medo, é realmente uma prova que estressa muitas pessoas. E ela conseguir sair desse grau de preocupação. Olha como vai fluir muito melhor, porque ela vai fazer uma faxina naquelas crenças de que essa prova é para poucos, essa prova é muito difícil, olha, eu já perdi tantas vezes, e vai se realinhar com a sua vibração e vai expandir, porque a gente amplia a percepção, amplia o nosso próprio saber, e aí essa consciência, né, vai expandir, que é o que Barros de Axis propõe. Lu, espero que tenha te respondido qualquer coisa, você coloca aí de novo. Rafinha, depois que você aprendeu barras de Axis e domina a ferramenta, né? Pode correr as barras de quem você quiser. Você tem, assim, alguma experiência de correr barras das pessoas aí, seus amigos, familiares, e algo que foi interessante, alguém que te trouxe uma contribuição? O que você tem? Tem. Teve uma situação, era uma conhecida minha, ela sofre de depressão, e assim, era uma situação bem delicada, ela tinha acabado de ter um bebê e tal. Acabado não, o menino já tinha acabado de ter um aninho. Não sabia o que era, estava perto de mim, e eu fiz assim, bora tentar? Eu expliquei um pouco do que se tratava, e aí ela topou. No
no início da sessão, você percebia o corpo da pessoa bem, bem travado, né? Como se fosse, não quisesse permitir aquilo ali. Então, assim, ela estava bem fechada. Só que depois eu tive um feedback de uma pessoa que morava com ela, né? E no dia seguinte, assim, na verdade, quando finalizou, ela já olhou para mim e fez assim: o que foi que você fez? Onde foi que você mexeu? Ela já estava reprimindo o estranhamento ali, né? Tipo, foi diferente de quando ela entrou. Uhum. E aí, no dia seguinte, eu tive um feedback muito bonitinho. Para mim foi muito importante. Foi assim: a pessoa está aqui querendo saber o que foi que você fez. Já foi para o Google pesquisar o que era isso. E aí, assim, uma pessoa que não estava tendo muita motivação no dia a dia, aí ela, no dia seguinte, nessa sessão, ela precisou sair na farmácia, perto da casa, e ela se maquiou para ir na farmácia. Eu achei isso tão lindo, meu Deus do céu. E todo mundo desconheceu, né? As pessoas ficaram assim, gente, o que foi que aconteceu com essa pessoa? Né? Porque até então não era... enfim, então, essa foi uma sessão que me marcou, que eu dei graças a Deus por eu ter conhecido as barras, porque é isso. Eu queria conhecer para mim, só que depois que você vai aprofundando, eu falei, não, gente, eu posso ajudar uma cacetada de amigos meus. Exato. E aí, eu vi uma pergunta de Nandinha que ela... Você responde, que aí depois eu vou falar de uma experiência sobre isso também. Pronto. Aqui, ó. Nanda está perguntando de quanto em quanto tempo, né, essas trocas devem ser feitas. Quando você puder, né? Essa é uma frequência que depende mais da nossa rotina de conseguir, né, ter tempo para fazer as trocas do que uma regra de precisar ter um espaço de uma sessão para outra. Eu estou agora tentando realizar aqui em casa, né, uma sequência de 30 sessões de barras num tempo mais curto. Eu queria fazer todos os dias, foi uma orientação que eu vi de outra facilitadora, queria fazer todos os dias, mas não consigo pela rotina diária mesmo. Mas estou tentando fazer quase todos os dias, com meu filho eu consegui fazer 4 vezes na semana, então depende da rotina de cada um. Mas se a gente conseguir colocar pelo menos uma vez na semana, fazer uma troca de barras, é maravilhoso. Eu realmente, antes de me tornar facilitadora, eu estava nesse processo de fazer trocas uma vez por semana com a facilitadora Samara, que foi com que eu comecei, com que eu entrei nesse universo, né, de barras de Access, e fez uma grande mudança na minha vida. Foi muito bacana. Mas isso realmente depende mais do nosso tempo do que de uma regra. Pode fazer barras todos os dias se você quiser. Mas normalmente a gente faz uma vez por semana. Aqui Diga, em Rafa. casa, eu me organizei para fazer meu marido todos os dias. Eu correndo as barras dele todos os dias. Legal. E assim, Maravilha. eu não estou procurando saber. E aí, você tinha diferença? Não falo nada. Porque tem isso, né, gente? É uma coisa que eu explico. Eu não sou terapeuta. Eu sou praticante de barras de Axis. Eu corro as barras da pessoa. Não é uma sessão de terapia, tá? Então, assim, eu corro as barras dele todos os dias e fico na minha. Porém, eu já estou colhendo algumas informações que ele vai soltando sem querer, né? Então, assim, é uma postura assim, é uma fala que solta. A gente... As demandas, depende do seu momento. Ai, desculpe. Bom, Você travou todo. Eu não estava te escutando, aí comecei a falar. Eu não sei quem as pessoas estavam escutando. Ai, maravilhosa, vambora. Eu vi a bolinha aqui, eu comecei a falar. Mas eu estava complementando isso que você falou, né, de observar o seu marido. A gente faz uma sessão de barras e o resultado, ele é muito pessoal, ele depende da demanda, do momento que a pessoa esteja vivenciando, daqueles processos internos que ela vai resolver. Então, cada um vai sentir
um efeito, cada um vai trazer o seu avanço. A gente não consegue dar uma receita pronta assim, olha, faça uma sessão de barras e isso vai melhorar. Faça uma sessão de barras e vai melhorar a sua capacidade de se expressar. Pode Amiga, ser o que pessoal tá dizendo que tá aconteça isso? travando. Pode. Mas pode ser que venha outras coisas. Travou aqui, né? Travou, Travou as Lígia? duas? Melhorou? Pra mim só tá. Vem cá, Melhorou. Pra travou. mim melhorou. Pronto, eu também. Eu entrei, saí, voltou normal. Ah, ótimo. Então, a gente já está caminhando também para concluir. Tá vendo, Rafa, que dá para fazer duas lives, porque Já? ainda tem assunto aqui que a gente podia trazer. Socorro! Então, para a gente ir finalizando, me conte aí, você tem alguma pretensão profissional com barras de axis? Você já falou que fez na intenção do autoconhecimento, já está aí trazendo esse benefício para outras pessoas, mas você tem alguns planos para daqui para o futuro? Planos de carreira? Olha, agora eu tenho. Eu tenho porque me fez muito bem. E quando eu recebo o feedback das pessoas que eu corro as barras, isso me dá mais vontade de continuar atendendo, sabe? Então, assim, eu já estou vendo outras possibilidades, outras classes para fazer. Graças ao Axis, eu fui conhecendo pessoas, você foi me apresentando outras pessoas. Então, assim, eu estou bem focada em continuar nisso, em fortalecer mais esse trabalho, porque é isso, funciona, dá certo, é muito possível. E assim, se tiver alguém aqui que ainda não entenda muito bem, que não fique claro e que ficou curioso e fizer, não é possível, será que isso é verdade? Chama a gente inbox, me chama no inbox, eu te dou de presente uma sessão, porque assim, você tem que fazer para você sentir a diferença. E se puder fazer É. uma vez por semana, de 15 em 15, porque a gente também sabe que isso é um investimento, não é? Não é porque a gente fala aqui, quando a gente fala em trocas, a gente está falando de praticantes. São encontros de praticantes que a gente vai trocando, né? Não tem envolvimento financeiro. Uhum. Mas, assim, se você tem como se organizar para fazer 2 vezes no mês, gente, é muito válido. Se quiser, faz a classe também, a classe de barra de axis, mas para você, sem pretensão mesmo. Eu comecei assim, sem pretensão. Não era para atender, era para mim. Só que, poxa, eu saí de um buraco. É possível que outras pessoas saiam também. Então, assim, eu me sinto tão bem. Poxa, tem dias aqui que eu mesma corro minhas barras. Você falou da questão do Enem. Tem momentos assim que eu preciso escrever alguma coisa. Eu já sei qual é o ponto que eu tenho que ir, sabe? Eu Uhum. desenvolvo, eu desbloqueio. Então, assim, é possível. Eu tenho amigos que eu tô doida para passar essa agonia que é para eu pegar na cabeça. Doida, 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 doida. Então, assim, é possível, gente. É possível ter uma vida mais leve, Uhum. sim. Não é fácil, mas É. as barras te proporcionam um momento lindo e único. Então, se jogue aí a primeira vez, que vocês vão ver a diferença depois contar aí pra gente, porque é massa. Gente, é verdade, Rafa. Foi maravilhoso o nosso encontro. Olha, quem chegou aí, a gente está caminhando para finalizar. Escolhe o número 1, 2 ou 3, que agora a gente vai para o nosso sorteio das ferramentas, tá? E realmente eu tenho certeza, Rafa, que você vai ser uma contribuição muito maravilhosa na vida de muita gente. Eu Então, amo ver as pessoas que fizeram as classes comigo, usando a ferramenta, aplicando, né? Eu fico lá no grupo, gente, eu sei que a gente está na pandemia e não está conseguindo, né, fazer os encontros, mas vamos lá, vem aí. Quando for visitar sua mãe, quando tiver seu marido em casa, seu filho, corre as barras, porque é uma contribuição muito valiosa. A gente traz mais possibilidades, a gente traz bem-estar, a gente é como se arrumasse a nossa casa interna. Então, eu tenho certeza, Rafa, eu estou super torcendo por você aí nessa caminhada. Você sabe que pode contar comigo. eu tenho certeza disso. Enquanto Enquanto isso, vamos lá para as nossas ferramentinhas. O que, que são as ferramentas do Access? Essas aqui são ferramentas que são simples da gente falar, explicar e vocês poderem exercitar no seu dia a dia.
Na classe, a gente realmente precisa da classe para entender, mas as ferramentas, algumas são mais complexas, a gente precisa passar um dia, né, dialogando sobre elas, exercitando e fazendo alguns processos, mas algumas são simples e dá para a gente aprender e utilizar no nosso dia a dia e dá para compartilhar aqui também. Então, bora lá. Cada um, quem escolher o número 1, eu vou puxar aqui uma ferramenta e vocês vão pensar sobre ela no seu dia, tá? Quem sabe não era exatamente o que você precisava. Então, galera, do número 1 vai ser, olha, interessante ponto de vista. O interessante ponto de vista sempre sai como número 1. Eu não sei o que Essa tá. funciona Todo comigo, que mundo é que uma fica... beleza. Ai, ai. Interessante ponto de vista você vai usar para quando você estiver dialogando com alguém, ou quando você estiver assistindo o jornal, quando você estiver recebendo alguma informação, você roda essa mensagenzinha aí, ó, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Porque o que é que ela faz? Ela quebra aquela polaridade, aquela briga que a gente fica entre minha opinião, sua opinião, errado e certo. Que normalmente a gente fica assim, né, brigando, um puxando para o lado, outro puxando para o outro. E o interessante ponto de vista lembra a gente de que são vários pontos de vista e todos eles podem ser muito interessantes e eu saio daquela briga, daquela polaridade entre o certo e errado, bem e mal, que só leva para a discórdia e só leva a gente a ficar preso ali naquela situação. E quando a gente olha para o que o outro está trazendo como um interessante ponto de vista, a gente abre o leque e fala assim, uau, realmente é um ponto de vista. O meu também é um ponto de vista, ok? O seu também. Então, Rafinha tem o seu interessante ponto de vista, Milana tem o seu interessante ponto de vista e tudo bem, certo? Sem briga. E não se apegue às suas ideias, pense nelas como interessantes pontos de vista. Vamos ver o que é que vai sair no 2? Eu sortear aqui. Quem puxou o 2? A quem pertence isso? Essa daqui também é muito boa. A quem pertence isso, como é que a gente faz? Quando você sentir uma energia pesada, sentir uma dor, pode ser uma dor de cabeça, uma dor de estômago, pode se sentir mal em um ambiente, o que quer que venha de sensação, você pergunta, a quem pertence isso? A mim? A esse ambiente? A outra pessoa? Porque a gente sintoniza com muito mais frequências do que o que a gente pode imaginar. Então, às vezes, a gente pode estar absorvendo das emanações de uma outra pessoa, do sentimento que a outra pessoa traz. Sabe quando a gente chega em um lugar que você está muito triste, você chega em um lugar, está todo mundo de boa, alegre, você começa daqui a pouco tá dando risada, se solta, esquece o problema? Isso também acontece o contrário, né? Às vezes a gente está de boa, chega naquele lugar e, puxa, já vai ficando em outra vibe. Então, a quem pertence isso? Nem sempre é nosso. E aí, se não for seu, se você fez essa pergunta e sentiu que ficou bem, ó, manda embora, porque não é seu. E quando você faz essa pergunta, é como se despertasse a realidade. Você, opa, isso não é meu. Mas se você fizer a pergunta e continuar se sentindo mal, aí isso provavelmente seja seu. Então, se é uma questão física, você vai dar os devidos cuidados ao seu corpo. Se você continuou triste ainda depois de perguntar interessante ponto de vista, aí você vai trazer à tona ali as outras possibilidades, aí, outras ferramentas que podem ser usadas. Você vai refletir sobre aquilo, né? Ou se você já tiver outras ferramentas, você vai, por exemplo, até você pode usar aqui e fazer essa mistura, né? A quem pertence isso? Se você saiu irritado, tá irritado, tu continua irritado depois de uma discussão, você pergunta a quem pertence isso e continua irritado, aí você roda o interessante ponto de vista. Porque você está irritado, porque você está guardando ainda aquilo ali dentro de você, aí você lembra que são interessantes pontos de vista. É só mais um ponto de vista, aquela discussão que você passou.
Vamos pro 3, galera do 3. Eu lembro que a Osânia colocou aqui, número 3, logo no começo. Olha, o leve e pesado. Eu tenho aqui, gente, só Alguém 4 botou aqui ferramentas. São também. 4 ferramentas. Foi. Só 4 ferramentas que dá pra gente utilizar, porque as outras são mais complexas. A gente realmente só ensina na classe de barras, mas essas aqui dá para vocês usar. Então, leve e pesado é perceber no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele responde muito mais do que a gente pode imaginar. Então, se você tem, por exemplo, que fazer uma escolha, você observa, eu vou nessa festa ou eu não vou nessa festa? Aí você lança a pergunta e observa, eu vou nessa festa. Não necessariamente seu corpo vai abrir assim, mas você percebe assim que como se você ficasse maior, sua energia ó, vibra. Mas eu vou nessa festa aí. Eu vou nessa festa. Aí você percebe que foi para dentro, pesou. É exatamente isso aí, o leve e pesado. Observe o que é que seu corpo responde, porque seu corpo pode estar ó, indo mil léguas além e já sabe que você vai se dar mal ali, ou já sabe que você vai se dar bem ali. Então ele já está vibrando ali com essa percepção. Funciona. Às vezes você pode fazer. Muito. Funciona muito. Às vezes até com uma pergunta bobinha do dia a dia você faz isso, mas também você pode trazer essa consciência para questões mais complexas da vida, né? Que a gente precisa decidir. Então, as 3 ferramentinhas de hoje é essa, quem tirou o número 1, interessante ponto de vista, quem tirou o número 2, a quem pertence isso, e quem tirou o número 3, leve e pesado. A outra ficou aqui guardadinha. Então, só relembrando que quando a gente vai para uma classe de barras, a gente passa o dia exercitando algumas ferramentas, como essa daqui. A gente passa, a classe em 2 turnos, né, manhã e tarde, então a gente passa a manhã rodando vários processos, aprendendo os outros processos que são mais complexos, que são realmente da classe de barras, e depois a gente vai aprender a correr as barras. Então, quando a gente chega nessa parte prática, a gente já está, digamos, já expandiu, né? Já liberou muita crença, já está assim, em um outro processo em que a gente realmente já se sente maior. E aí não tem mais a preocupação de não saber, de não conseguir correr as barras. Essa preocupação já foi embora. Olha, a Luana que está aqui, mandando um beijo pra gente. Oi, amiga. Fabiana, sua irmã, também está aqui. Esse 3 para uma libriana vai ser super funcional. Esse gente, 3 é bom vocês pra verem ela. vidas, Fabiana. Fabiana com o yoga, um negócio assim de louco. Às vezes eu paro lá no Instagram dela e fico assim, aquele momento onde a gente pensa, meu Deus, eu preciso de mais 3 encarnações para fazer isso, mas um dia a gente chega lá. Luana, Nanda, super interagindo aqui. Tem 15 pessoas na live, então todo mundo que tá aí, manda um beijinho aqui, a Soninha. E aí a gente vai realmente caminhando para finalizar, porque daqui a pouco o Instagram corta, gente. Vivi também tá aqui, verdade, sobre nós librianas, né? Vamos lá, vamos librianas todos usar essas ferramentas. Se reconhecendo. Então, Rafinha, vamos se despedir da galerinha. Eu acho que a gente tem 2 minutos. Só. Mas pode falar. Gente, porque as barras, o que ela faz? Ela quebra essa questão de pensar tanta coisa, tentar achar respostas para tanta coisa que não vai te levar a lugar algum. Eu digo as perguntas que não nos fazem bem, os pensamentos negativos, digamos assim. Então, assim, não é que o seu problema vai deixar de existir. Ele vai existir. Você só vai passar a enfrentar de uma outra forma. De uma forma mais leve. Era isso que eu fico sempre querendo dizer isso para as pessoas. Né? Porque, para não parecer que falou, usou as ferramentas e passou. Não. É rodar a chave. Então, tentem essas ferramentas em casa. É utilizar essas. A gente faz a classe para aprender a usar as ferramentas no nosso dia a dia. Fazer a sessão de barras, a gente tem todo esse processo de reequilíbrio energético, mas você
você sai de lá realmente se sentindo melhor, você pode fazer as mudanças que você precisa, mas lembra de um exemplo que eu trouxe nas outras classes, nas outras lives, né? É como se alguém chegasse e arrumasse toda nessa casa, quando a gente vai para uma sessão de barras. Aí você faz, uau, nossa, minha casa tá maravilhosa, linda, ok. Você pode manter a casa arrumada, ou você pode bagunçar e voltar a arrumar, ou você pode depois bagunçar e nunca mais arrumar de novo. Então é um processo que a gente vai observando aí, cada um tem o seu. E aí, quando a gente faz a classe de barras, aí a gente tem a capacidade de ir se rearrumando no nosso dia a dia, porque nem sempre a gente consegue estar voltando para as sessões, e às vezes até vai para outros lugares que não tem ninguém que corra as nossas barras, e aí com o processo do que a gente aprende, das ferramentas, a gente vai utilizando no dia a dia esses processos, vai correndo as nossas próprias barras também, que é um processo diferente, e utilizando, e também tem uma coisa maravilhosa sobre barras, que é assim, toda vez que você faz barras em alguém, você corre as suas barras também. Então, quando eu, por exemplo, eu quase não consigo receber sessões de barras, eu quase não consigo fazer trocas. Geralmente eu coordeno a troca ali, estou acompanhando, mas eu não consigo que ninguém corra as minhas barras, não dá tempo. Mas eu corro as barras das pessoas. Então, nesse processo eu estou recebendo. Então, assim, eu estou na pandemia aqui em casa, eu estou bem em casa mesmo. Eu vou sair de casa agora, no dia 24, para fazer uma classe de barras. Mas nessa pandemia eu cheguei a ficar 21 dias sem abrir o portão. E, então, eu corro as barras dos meus familiares, principalmente de Gui, meu filho, e também de Augusto, quando a gente consegue organizar o nosso tempo para isso. E eu recebo essa sessão de barras, porque a gente ativa os nossos pontos também. Então, é realmente uma ferramenta, assim, muito empoderadora. E eu falo de barras, gente, porque eu amo, porque fez uma mudança incrível na minha vida. Eu sempre falo das coisas que eu amo. Então, eu realmente trago o que foi exemplo mesmo das minhas vivências, né? Vivências com barras é esse nosso título e é essa troca aqui, né, Rafinha, que a gente traz. Então, eu fico morrendo de medo do Instagram dar aquela fechada, a gente nem conseguir dar um tchauzinho. Obrigada, olha, Lua, Nanda, obrigada. Obrigada. A gente Nanda, obrigada por compartilhar. Todo dia no WhatsApp. Obrigada, gente. É verdade. Luana também, ó. Luana também é essa amiga de muitos anos, maravilhosa. Nanda tá aqui. Eu já tô convocando Nanda, porque ela vai fazer uma live comigo aqui também. Ela nem me disse sim lá no Instagram, no WhatsApp ainda, mas vai fazer. Nanda é maravilhosa. Não é? E aqui, e semana que vem, terça-feira que vem, Rafaela Souza, tá vendo ela aqui? Rafaela é uma pessoa que tem um currículo. Hoje foi uma Rafa, né? Rafaela Queiroz, semana que vem é outra Rafa, Rafaela Souza. Então, também é uma pessoa que tem assim, um currículo incrível, mas que, acima de tudo, é super dedicada para se aprofundar, para estudar cada vez mais. Então, ela vai trazer as contribuições dela com barras de axis, mas depois eu ainda vou fazer outras lives com ela sobre outros temas, com aromaterapia, acupuntura, porque a mulher manja aí um monte de coisa bacana, espero que vocês possam acompanhar. Então, terça-feira que vem, dia 20, a live é com Rafaela. Deixa eu ver aqui, Samanta. Adoro meus amigos. Minhas amigas, tudo Olha, os amigos de Rafa, todos bem-vindos. Eu espero que a gente possa se encontrar e conversar mais. Rafa, minha filha, ó. Aí, ó, Nanda, convite aceito. Então, é isso, galerinha. Olha, a próxima turma, que é essa turma do dia 24, como eu tô realmente me organizando para tomar todos os cuidados, como eu falei, eu tô assim nesse processo da pandemia em casa, direto, assim, por causa de meu filho, não quero correr o risco de jeito nenhum dele ficar dodói, então vai ser uma turma que eu vou fechar semana que vem, né? As inscrições, eu já tenho algumas pessoas que já estão fechadas, que eu já botei até lá no site do Access, já está tudo organizado para a nossa classe e para poder ter tempo de preparar os kitzinhos, preparar tudo certinho de todo mundo e a gente manter os padrões necessários, né, de higiene que a gente precisa nesse processo de pandemia. Então, eu vou fazer uma classe com poucas pessoas, no espaço do 4 Estações, que só vai estar acontecendo
a classe de barras nesse dia. Então, essa parte dos cuidados podem ficar tranquilas, porque eu com certeza eu estou me empenhando bastante. E agradeço muito, Rafa. O Instagram está fechando a gente aqui. Vai obrigar a gente a dar tchau, mas muito obrigada. Foi maravilhoso. Isso é muito importante para mim. Obrigada por tudo, viu? Ai, que linda. Obrigada a Beijo, todo gente. mundo também que Obrigada. está aí. Terça-feira que vem a gente se encontra.